Querido amigo, querida irmã, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui para apresentar a próxima programação do nosso Conectados com a Palavra. O Conectados é um programa com sequência de mensagens interligadas e em que se apresenta aquilo que é o tema das ministrações da Igreja O Brasil para Cristo durante aquele período, durante aquela semana, durante aquele mês, até durante o ano, porque o nosso assunto tem uma abrangência anual. E dentro do Conectados eu fui convidado para ministrar a Palavra de Deus também. Meu nome é Eduardo, eu sou pastor do Ministério O Brasil para Cristo. E atualmente me encontro em fase de transição para a Igreja O Brasil para Cristo no Mandaqui. E com a permissão e o convite do meu querido pastor Joel Estevanato, estou agora iniciando uma série de ministrações dentro de um tema principal, que são 19 segredos da frutificação. E então, nesses 19 episódios, eu vou estar abordando da maneira mais sequencial possível 19 buscas pessoais, buscas particulares na nossa vida, que uma vez atingidas, uma vez a consequência dela sendo atingida, nós acabaremos por naturalmente frutificar. As plantas de onde o Senhor Jesus Cristo tirou este exemplo, de onde a palavra de Deus tira esta figura, elas não têm a preocupação em frutificar. Elas têm que suprir as necessidades existenciais delas como plantas para oferecerem fruto, caso sejam árvores frutíferas, é claro. Então, elas apenas absorvem da natureza aquilo que lhes é necessário e aí naturalmente frutificam. Nós temos a natureza espiritual, nós somos gerados em Cristo pelo Espírito Santo. Então, qual é o nosso esforço em frutificar? Nenhum. Nós nos esforçamos, isto sim, para compreender os requisitos do Espírito Santo em quem fomos gerados, aquilo que lhe é agradável, e uma vez entendendo, compreendendo, recebendo dele essa ministração, nós vamos tomando posse, nós vamos inserindo em nós aquilo que o Espírito Santo pela palavra nos orienta, e aí nós naturalmente apareceremos com os nossos galhos carregados do fruto que abençoa vidas, que fortalece, que vivifica aquele que está próximo da morte ou mesmo numa condição já desesperadora. Então acompanhe conosco nesses 19 episódios que nós vamos apresentar. E eu tenho certeza no Senhor, porque não dependo de mim, não dependemos do que é humano, mas dependemos do Espírito Santo e sabemos que Ele está interessado em abençoar a sua vida. Então acompanhe conosco o programa Conectados, 19 segredos para a frutificação, pastor Eduardo, Igreja O Brasil para Cristo no Mandaqui. Quero orar com você agora para nós iniciarmos a nossa programação. Pai querido, iniciaremos, Senhor, esta sequência de mensagem e esses episódios, e eu te peço, Senhor, que dia após dia eles alcancem vidas, e essas vidas sejam, Senhor, abençoadas por Ti. E essas vidas naturalmente frutifiquem, naturalmente abençoem outras vidas. Senhor, usa-nos como canal da Tua bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória seja dada ao Teu nome. O Espírito de Deus já está entre nós. Quantos vieram aqui em nome dEle? Ele está em nosso meio. Toma o teu lugar, Senhor.
O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Aleluia! Onde há o Espírito de Deus, ali há liberdade. Chamamos o Senhor, ó Pai, tem a liberdade aqui em nosso meio. O Espírito de Deus está aqui, Ele está operando em nossos corações, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder. Receba a vida que vem do Senhor, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus eterno. Graça e paz do Senhor Jesus. Nós estamos na nossa série de ministrações com o tema 19 segredos de frutificação. E nós estamos agora no 15º episódio, que tem como subtema frutificação é resposta de meditação secreta. E nós estamos falando sobre quando Deus encontra ouvidos atentos à sua voz e o coração atento à sua palavra. Para isso, nós queremos abrir inicialmente a palavra do Senhor no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 3, e nós vamos ler os versos 10 e 11, e eu peço a sua atenção para esta leitura que é fundamental. Vamos ler. Disse-me mais: filho do homem, coloca no coração todas as minhas palavras que te hei de dizer, e ouve-as com os teus ouvidos. Eia, pois, vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, e lhes falarás, e lhes dirás: assim diz o Senhor Jeová, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Amém? Vamos orar sobre a palavra do Senhor.
Deus amado, Pai querido, nós te agradecemos o privilégio de ministrar a Tua palavra e sabemos, Senhor, que isto se dá debaixo, Senhor, da Tua aprovação e de uma série de ações, Pai, que não podemos deixar de lado. Por isso, Senhor, glorifica o Teu nome agora. Ministra a Tua palavra pelo Teu Espírito Santo ao nosso coração, conforme seja a Tua vontade. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. O livro do profeta Ezequiel, com seus 48 capítulos, é um livro muito especial. É um livro que contém uma boa quantidade de mistérios. Um livro que contém revelações profundas do Senhor, algumas muito enigmáticas, e que foi dado num momento crucial da história de Israel. Num momento em que Israel metade estava vivendo o assombro da guerra, o medo da invasão babilônica, e a outra parte de Israel estava já em cativeiro na Babilônia. E Ezequiel é uma das pessoas que está já em exílio. Ele foi para o exílio no ano 593 e ele está vivendo em Babilônia, e o Senhor faz visitação a Ezequiel, apresenta-se a Ezequiel e vai determinar a ele o que ele pregue e o que ele escreva, e isso se dá com muitas visões. E como eu já disse, algumas delas de aspecto muito misterioso, muito complexo. E eu quero analisar com os irmãos, a título da nossa pregação, que se refere a uma meditação em secreto com o Senhor, eu quero analisar os 3 primeiros capítulos e não em toda a sua profundidade ou complexidade. Porque não podemos fazer isso num espaço grande, quanto mais num espaço de 25 minutos, 24 minutos. Eu quero analisar com você, então, alguns aspectos que são relevantes para nós quanto a essa ministração que nós estamos fazendo de meditação. Então, olhando para o capítulo 1, eu recebo informações quanto àquilo que está se dando, aquilo que está acontecendo. No capítulo 1, nos versos 1 e 2, eu tenho informações quanto ao tempo. Eu verifico no capítulo 1 que Ezequiel está falando do 30º ano. Normalmente, a citação de datas dessa forma se referia ao tempo histórico. Mas aqui, nós vamos verificar no verso 2 que o ano histórico aparece aí no verso 2, no 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim. Essa é a referência histórica. Então, se no capítulo 1 Ezequiel está falando do 30º ano, ele está falando do 30º ano da sua vida. Acontece que também aí no primeiro capítulo, no verso 3, ele vai dizer que ele é filho do sacerdote Buzi. Então, ele está no 30º ano de vida. No 30º ano, ele é chamado para o sacerdócio. E ele é filho de sacerdote, então era exatamente o ano em que ele seria convocado pelo sacerdócio de Israel para ser sacerdote. E em vez de convocado para ser sacerdote, ele é convocado pelo Senhor para ser profeta, e são 2 atividades diferentes. O sacerdote é aquele que via, pela sua vida, pelo seu ministério, fala a Deus, apresentando o povo. E o profeta é aquele que fala ao povo, apresentando a palavra do Senhor. Então, o profeta está sendo chamado para ser, o sacerdote, está sendo chamado para ser profeta. É um posicionamento diferente e mais elevado. Aí, ainda no capítulo 1, nós vemos que ele está, no verso 3, diz que ele está junto ao rio Quebar, ele está às margens do rio Quebar. Vamos ler o verso 3. Ali no final, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Quebar, na verdade, não é um rio, é um canal.
a mesma palavra hebraica serve para referir-se às duas coisas. E aqui ele está num canal que conduz ao rio Eufrates. Então, até o verso 3, ele está apresentando a condição de Israel, né? E então, também se diz aí no verso 1, para completar esse quadro, que ele recebe junto ao rio Quebar visões do Senhor. Marot Elohim, visões do Senhor, visões da glória de Deus. Ele recebe ali. Diz-se que ele está no meio do povo, mas isso não significa necessariamente que ele estava cercado de gente quando recebeu a revelação. Mas essa palavra visões indica que mesmo que ele estivesse cercado por pessoas, a visão vem só para ele. É ele que é arrebatado pela presença gloriosa de Deus e passa a ver o que ninguém está vendo, mesmo que ele tivesse cercado de pessoas. Essa é a condição. E a visão que ele recebe se dá a sua descrição a partir do verso 4 e vai até o verso 21. Ali é descrito que uma visão se apresenta a ele. E essa visão, o primeiro aspecto dessa visão, a primeira coisa que ele observa nessa visão, são os 4 querubins. Ele não narra como querubins, ele narra como figuras, e a palavra para elas é animais. Mas também a mesma palavra significa ser vivente. E nós verificamos no verso 5 que ele realmente vai se referir às duas coisas, mas não é o animal como nós o conhecemos. Nossos animais selváticos, leões, tigres, macacos, nada disso. Ele diz: do meio dela, do meio da visão que eu estou vendo, do objeto que eu estou vendo, saem a semelhança de 4 animais. E esta era a sua aparência, tinham a semelhança de um homem. Então, o que ele quer dizer não é que fossem animais selváticos ou domésticos. Ele está vendo seres cuja aparência é de humanos, mas não são humanos, até pela característica que ele apresenta até o verso 24. E do verso 25 em diante, ele vai apresentar a glória do Senhor. Ele vai trazer a presença do Senhor, a partir do verso 25. O Senhor é visto por ele. E o Senhor também tem um aspecto humano. Então seria uma teofonia, uma apresentação do Senhor dentro de uma visão que o ser humano como Ezequiel pudesse compreender melhor. E aí ele recebe um grande choque com essa visão. Ele recebe um grande impacto, ele fica abalado. Na descrição que ele faz do objeto onde estava o Senhor, né, ele diz que a altura desse objeto era muito grande, era assustadora. E os 4 querubins, os 4 seres viventes com aparência humana, e depois aquele que está assentado no trono sobre todas essas coisas, ele está elevado, elevadíssimo, e aquilo assusta muito Ezequiel, e Ezequiel cai por terra. O verso 28 vai apresentar esse aspecto no seu final. Ele diz, ao final do versículo: este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isso, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Então eu quero trazer, porque eu quis apresentar esta revelação de Deus a Ezequiel. Porque na minha mente, quando eu tinha ainda 9 anos de idade e fiz essa leitura pela primeira vez, eu fiquei impactado, eu fiquei assustado. E eu entendi a partir de então que, quer vejamos ou não vejamos, esse é o aspecto da glória do Senhor. É diante desse Senhor que nós estamos. É na sua presença gloriosa que estamos, quer vejamos ou não vejamos, quer sintamos ou não sintamos, é esse Senhor
acompanhado desses seres que está presente quando estamos meditando na sua palavra, especialmente quando pretendemos ministrar a sua palavra a outra. Então, desde 9 anos de idade, eu tenho uma reverência muito grande quando da ministração, porque toda vez que leio a palavra para ministrar, eu digo, esse Senhor está presente, estou em sua presença. Se ele se revelar aqui, eu vou cair como Ezequiel, assustado como Ezequiel. Estou diante dessa presença. Não é o fato de ele não se revelar que vai me trazer um temor menor, uma segurança maior, até um desleixo na preparação daquilo que eu estou fazendo, naquilo que eu estou meditando, como se eu não estivesse diante do Deus da glória, mas eu estou. Este é um fato que todos aqueles que querem aproximar-se de Deus precisam considerar. A grandeza da sua presença, a grandeza maravilhosa da sua revelação. E que ele, ao nos passar a incumbência de uma ministração, exige de nós esse posicionamento de profunda reverência. E é daí, dentro do que queremos ministrar hoje, que vem a frutificação. Porque o desleixo, o não reconhecimento dessa presença gloriosa, faz com que aquilo que tenhamos por dizer perca a maior parte do impacto que tem por causar. Porque é necessário que aquele que queira impactar seja primeiro impactado pela mensagem que vai transmitir. E o capítulo 2 de Ezequiel, que só tem 10 versículos, vai trazer algo agora num nível crescente mais maravilhoso. A voz fala com ele, e a primeira coisa que a voz, que é a daquele que está assentado no trono, fala com ele, é maravilhosa. O capítulo 2, verso 1 vai nos dizer: ele me disse, filho do homem, põe-te em pé, e eu falarei contigo. Repare aqui uma coisa que às vezes passa despercebida por quem lê este verso. É uma coisa tão óbvia, mas ela fica despercebida. Nós temos costumado analisar, põe-te em pé para eu falar contigo. Mas isso já está sendo dito pelo Senhor, ele já está falando com Ezequiel. Então eu quero lembrar a mim e a você, para que isso fique marcado na nossa vida permanentemente, que o Senhor fala 2 vezes conosco. Uma nos convidando, ou nos convocando, ou nos alertando, ou nos chamando, ou nos mandando. Mas essa vez para ele não conta. Não conta porque ainda não houve da nossa parte uma resposta de dar ouvido, de olhar para lá, de nos entregar a isso que vai ser dito. Então ele não conta a primeira vez que ele fala. Quando ele diz, Abraão, Abraão, ele espera o eis-me aqui, Senhor. Quando ele fala com Samuel, que tem 9 anos de idade, ele diz, Samuel, Samuel, e Samuel diz, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E é nessa resposta, fala porque o teu servo ouve, que Deus começa a contar que esteja falando com o ser humano. Senão a sua primeira chamada não é contada, porque não lhe foi dada nem o ouvido, nem a devida atenção, a devida reverência. Então, toda vez que estamos lendo a palavra do Senhor, toda vez que estamos orando, ainda não significa que tenhamos entrado para uma conversa com o Senhor. É apenas quando essa palavra diz, presta atenção no que estás lendo, e nós dizemos, sim, Senhor, estou prestando atenção no que a tua palavra está dizendo. É aí que o Senhor começa a falar conosco, senão será letra morta, senão será conhecimento intelectual. Relacionamento com Deus é resposta do coração do homem para a boca do Senhor. Sim, Senhor, fala, porque o teu servo está pronto para ouvir. E ouvir no entendimento das Escrituras é ouvir e obedecer. É o ouço e obedeço. É a voz de Maria dizendo a Gabriel, seja feita, eis aqui a tua serva. Eu estou te ouvindo, Senhor. Sou teu servo, sou tua serva.
faça-se em mim conforme a tua palavra. Então o anjo fala com ela, porque ela agora deu lugar àquela voz que foi direcionada a ela. É isso que acontece com Ezequiel. Veja o reflexo imediato no verso 2. Assim que ele se põe de pé, né? Assim que ele recebe a ordem, o verso 2 vai dizer: então entrou em mim o Espírito. Quando ele falava comigo, Ezequiel se aprontou para ouvir a voz do Senhor. Ele me pôs de pé e aí eu ouvi o que ele me falava. E então este é o relacionamento adequado. Repito, especialmente daquele que tem algo por ministrar a alguém, porque essa pessoa não ministrará o que lhe convém, o que convém ao seu intelecto, o que convém ao seu gosto, o que ele ache que alguém precisa ouvir, mas ele ministrará aquilo que Deus quer dizer, naquele momento em que Deus quer falar. É Deus quem diz o que se deva dizer, não sou eu, não parte de mim, mas o Espírito Santo me põe de pé e me prepara para repetir aquilo que Deus fala ao meu coração. Assim foi na vida de Elias. Tantas vezes você ouve Elias e você pensa, é Elias que está falando. Não, é o Senhor quem põe as palavras na boca dele. E a gente vê isso quando Elias está na caverna. E ali ele tem um encontro com Deus e ele diz o que Elias deverá fazer e diz o que Elias deverá dizer. Todo servo de Deus que tem algo a dizer não é da sua parte, é da parte do Senhor, que é amo, Senhor da sua vida. Então, a palavra do Senhor vem com um enviar. O capítulo 2 é um enviar de Ezequiel com uma mensagem que o Senhor tem. E é maravilhoso que essa mensagem o Senhor prepara a mensagem a ser dita e capacita Ezequiel estruturalmente seja para receber um sim da parte de quem vai ouvir, seja para receber um não. E aí no capítulo 3, que é o capítulo onde nós lemos os 2 versos, vem a parte fundamental da ministração da palavra, que vai tratar da vida, da preparação de Ezequiel para a missão, né? Isso começa no capítulo 2, verso 1, e vai até o capítulo 3, verso 3. É aí a missão de Ezequiel, qual é a missão que está lhe sendo dada e como ele vai ser preparado. E eu vou ler os versos 1, 2 e 3 do capítulo 3 para você e eu entendermos que sem isso a missão não pode ser cumprida. Então, capítulo 3, verso 1, vai nos dizer: depois o Senhor me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, e vai, e fala à casa de Israel. Então, verso 2, abri a minha boca, e me deu a comer o rolo. Verso 3, e disse-me, filho do homem, dá de comer ao teu ventre, enche as tuas entranhas desse rolo que te dou. Então o comi, e era na minha boca doce como o mel. E então, esta é a preparação. É preciso comer o rolo. Comer fala de uma atividade de interação. Fala de uma atividade de alimentação do ser. É impossível ministrar a palavra sem comer o rolo. Vejo pessoas sem a menor intimidade com o rolo da palavra do Senhor, tentando ministrar a palavra do Senhor, mas a palavra do Senhor é o rolo que precisa ser comido, degustado, engolido, gerar no seu ventre comunicação de alimento com o ser, de estruturação do ser, para que, da forma como acontece com o alimento, venhamos não apenas a falar de algo, mas através do cheiro da nossa pele, porque você sabe que aquilo de que nos alimentamos vira cheiro da pele, vira
cor da pele, vira força muscular, vira tônus muscular. Aquilo que comemos fisicamente falando, materialmente falando, nos apresenta de uma determinada maneira, de forma que até se tem ensinado, por exemplo, eu costumava ver isso na minha juventude, que em vez de ficar passando 1000 bronzeadores, se deveria comer a vitamina adequada para a absorção da luz do sol pela pele, para que a pele ganhasse um dourado especial. Sim, porque determinada vitamina vai proporcionar ao nosso corpo uma adequação às condições de sol, de recebimento de muita luz solar no corpo. Da mesma forma, espiritualmente, nós temos que comer o rolo, porque ele é a alimentação do nosso corpo espiritual, porque ele nos dá autoridade para falar com a autoridade de quem conhece, para falar com a autoridade de quem convive, para falar com a autoridade de quem está com o rolo dentro de si e não fora de si. Eu não estou falando de alguém, estou falando do Deus que está comigo. Eu não estou falando de algum livro, estou falando da palavra que está no meu coração. E isso faz toda a diferença em frutificação. E não se entenda frutificação com todos aceitarem ou não, mas com a mensagem de Deus ser transmitida, com impactação do coração, de modo que as pessoas ouvindo digam: esse homem está falando a verdade, essa mulher está pregando a verdade, está nos olhos dele, está na expressão dela, está na forma como ele fala do que ele vive. E é isso que Deus diz a Ezequiel, e fecha esta visão com os versos 10 e 11. E eu vou agora fazer brevemente nesses 2 minutos a análise disso. Ele diz no verso 10: disse-me mais, filho do homem, coloca no teu coração todas as minhas palavras que eu estou lhe dizendo, ouve-as com teus ouvidos. Não é interessante que esteja na ordem inversa? Não deveria, o Senhor não entende de hebraico, o Senhor não entende de língua portuguesa na nossa versão, Ele não entende de corpo humano. Por que que Ele não diz, ouve-as com os teus ouvidos e coloca no teu coração? O Senhor está falando aqui de que não adianta ouvir com os ouvidos se primeiro não houver uma disposição do coração de aceitar tudo o que for dito. Então, entende-se que o significado é que eu ouvi com o coração primeiro, porque eu preparei meu coração para o que os meus ouvidos iam ouvir. Eu estou me colocando na posição de Senhor, o que quer que tu digas, farei. Ou seja, primeiro no coração me preparei para depois ouvir com os ouvidos. Como tem sido a nossa vida? Nós temos escutado primeiro para depois aceitar? Ou nós temos nos disposto a aceitar tudo que o Senhor falar, seja o que for que venhamos a ouvir? Quando eu vou ouvir a pregação de alguém, qual é o meu posicionamento? E finalmente aqui, porque deu o nosso tempo, ele diz, verso 11, levanta-te, Eia, levanta-te, vai aos do cativeiro, aos filhos do meu povo, e tu vais lhe falar, e tu vais lhe dizer, assim diz o Senhor Jeová, quer eles ouçam, quer eles deixem de ouvir. O que o Senhor está dizendo aqui? Que não importa a resposta de quem ouve, importa que o Senhor tenha falado. Não me importa se você vai achar minha pregação boa ou ruim. Não me importa se você vai rejeitar a forma como eu levanto a mão, como eu falo. Importa se o teu coração diga lá dentro, o Senhor falou comigo. O que eu vou fazer disso que o Senhor falou? É isso que é importante. Não importa como eu te apresente, importa que eu fale a palavra do Senhor, que você a entenda, que você receba como palavra do Senhor e que ela passe a ser alimento no teu ventre e orientação da tua vida. E isso fará frutificar com certeza a palavra do Senhor em você. E eu creio que o Senhor, assim, dessa maneira, considerando-o dessa forma como foi explicado, você receba a presença do Senhor em todos os seus pensamentos, palavras e atos, e a sua vida seja frutífera em transmitir o que o Senhor quer que você transmita. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Pai querido,
ministrei a tua palavra e espero de ti, Senhor, que o teu Espírito Santo faça germinar a semente, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graça e paz do Senhor Jesus. Meu querido irmão, querido amigo, essa programação é um culto que está chegando até você, online, está chegando no seu lar, no seu trabalho, aí no seu particular. E como um culto que nós prestamos a Deus, em todo culto que nós prestamos a Deus, nós oferecemos aos ouvintes a oportunidade de cooperar, de exercitar generosidade e cooperar com a manutenção do trabalho e também com o progresso desse trabalho, alcançando cada vez mais vidas, tendo cada vez mais meios de abençoar as pessoas espiritualmente. Então, aparecerá dentro aí de alguns instantes na sua tela as contas do nosso ministério, através das quais você pode cooperar com esse trabalho, já que também dentro de um culto nós ofertamos, apresentamos a Deus aquilo que o Espírito Santo nos convence a oferecer ao Senhor, não como forma de barganha. O Senhor não precisa de dinheiro, o Senhor é dono de todos os tesouros, de todas as riquezas. Mas a igreja do Senhor, ela faz dá uma lição de generosidade quando ela permite que cada um de nós cumpra aquilo que está lá em 2 Coríntios, capítulo 9, e eu vou ler o verso 7, que é um verso que nós já conhecemos. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então, se você quer cooperar com esta obra, se você quer ver esta palavra chegar a mais pessoas, novo equipamento, novo alcance, coopere com numa dessas contas que está aparecendo para você aí na tela, e eu tenho certeza que o Espírito de Deus se alegrará e que Deus, que é generoso e rico em misericórdia e graça, derramará misericórdia e graça sobre você e sua família, e você terá a sua sementeira abençoada pelo Senhor. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua cooperação. Nós vamos orar agora. Espírito Santo de Deus, abençoa neste momento o nosso contribuinte. Sê favorável, Senhor. Abençoa a sua vida, a sua casa, a sua família. Em nome de Jesus, nós cremos em Ti. Que a Tua bênção, Senhor Deus querido, está na vida desta pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Cristo espera por você, cheio de amor, que só Ele tem. Erga suas mãos cansadas e peça pra Ele segurar, pois Ele está aqui para te livrar. Alguém quer te derrubar, alguém quer te maltratar, mas Cristo venceu por ti, lutando você vencerá. Cristo breve vai voltar, seu povo Ele vai levar, e lá estaremos em paz, ao lado do Pai. Eu quero agradecer ao Senhor nosso Deus pela rica oportunidade de ser ministro da palavra dele para o coração a quem ele quer abençoar. Eu quero agradecer a você que está assistindo esse vídeo. Quero agradecer porque você está, assim, me permitindo ler a palavra do Senhor e explaná-la para a bênção do seu coração. E quero dizer que estamos aqui nesses capítulos, nessas mensagens, procurando que você receba algo que sirva não apenas para quando está ouvindo, mas pelo restante da sua vida. Essa palavra seja orientadora e abençoadora da sua vida. Frutificar no Senhor é o objetivo que nós temos e esperamos estar alcançando com você. Que Deus o abençoe,
que Deus o faça frutificar, que Deus o faça feliz, que Deus o faça abençoado, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado.